Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Vocês já sabem, eu sou a professora Mauricéia Joana, trabalho com vocês os componentes de língua portuguesa e geografia para os 4º anos e acelera. A nossa aula começa sempre às 7h30, também vocês já sabem por onde acompanhar, não é? Se forem acompanhar pelo canal da televisão, é o 22.3, a TV Nova. Podem também acompanhar aí pelo smartphone, pelo notebook, pelo computador. À tarde nós temos reprise. Perdeu a aula ou quer rever novamente? Assiste mais uma vez, ela está à tarde, vocês podem ter a oportunidade de revê-las. E também, se quiser, lá no canal do EducaPE. Vocês já estão inscritos no canal? Já estão assistindo as aulas, já estão acompanhando lá? Assistam, façam comentários, comentem, tirem dúvidas se precisarem, perguntem sobre a aula. A gente está ali e a gente responde todas as dúvidas de vocês a respeito dos conteúdos trabalhados. Então, vamos lá, acessem o canal e aproveitem para aprender, né, os conteúdos, tirarem as dúvidas e rever as aulas novamente, porque é sempre interessante. Então, hoje nós iremos trabalhar um conteúdo que talvez vocês não tenham tanta familiaridade, mas já viram bastante aí, principalmente na TV, no rádio, nas redes sociais, a gente encontra esse gênero textual que a gente vai trabalhar hoje. E qual é o objetivo? Muitas vezes nós precisamos fazer anotações para depois resgatar informações que já vimos, que já trabalhamos. Então, hoje o nosso tema vai falar basicamente disso. O tema da nossa aula é entrevista, conceito e característica. Nós vamos ver o que é uma entrevista, que gênero é esse, quais são os elementos que o compõem e também que informações a gente pode resgatar, guardar para auxiliar na nossa memória no momento que a gente precisar dessas informações e que elas já não estiverem mais dispostas, elas já não estiverem mais publicadas. Como fazer para encontrar as informações desse gênero textual? Então aí na tela a gente está vendo, olha, algumas imagens, né, de pessoas conversando. E uma entrevistando a outra, usando o microfone, e outras sentadas conversando. Então, são formatos de entrevistas que podem ser feitas. As entrevistas elas podem ser feitas em diversos formatos e colocadas em vários suportes, né, publicadas em vários suportes. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje. Como é uma entrevista, quais são as características, quais são os elementos que a compõem. A aula de hoje, entrevista, conceito e característica. Vamos lá, vamos acompanhar? Vocês vão compreender bem direitinho sobre esse conteúdo. Tá certo? E para iniciar, eu trouxe aqui a capa, né, de uma revista, a revista Qual é? Essa revista vocês podem encontrar na Árvore de Livro, vocês já conhecem, eu sempre trago dica dessa plataforma e já disse a vocês diversas vezes que é uma plataforma de livro que os estudantes da Prefeitura Municipal de Recife, eles têm acesso, é só acessar a plataforma, fazer o login e vocês têm lá uma diversidade de livros de diversos gêneros textuais, inclusive esta revista, a revista Qual é? Então, esta revista aí, que vocês estão vendo na capa, uma figura bem conhecida, né, apareceu bastante agora nas Olimpíadas de Tóquio. Nesta revista também há um modelo de entrevista. Então, eu vou trazer para vocês alguns tópicos, né, desta entrevista que está lá. A entrevista não é com Rebeca, viu, minha gente? É com outra pessoa. Mas aí a gente vai ver... Essa entrevista, ela está nesta revista aí, a revista Qual é, número 32. E veja o que é que ela diz, que é para crianças que querem saber de tudo. Então, isso já é uma dica do tema da entrevista que está nesta revista e que a gente vai falar sobre ela agora. A entrevista que a gente vai conhecer um pouquinho, vai ver como é que se forma, é com esse jornalista aí, o Marcelo Duarte. Marcelo Duarte, ele escreveu um livro em 1995, chamado O Guia dos Curiosos. E aí ele fala sobre diversas curiosidades no mundo. Então, agora, ele também lançou a 10ª edição deste livro. Veja, já são 10 edições. Ou seja, este livro já foi reescrito 10 vezes. E a cada edição, ele coloca curiosidades diferentes. Então,
a jornalista Fabrícia Peixoto, ela foi entrevistá-lo para saber de onde ele tira as ideias para fazer este tipo de livro, este tipo de guia. E aí, então, a gente vai conhecer um pouquinho as respostas que Marcelo deu. E se vocês quiserem conhecer a entrevista toda na íntegra, vai lá na Árvore de Livro e acessam esta revista aí, a revista Qual é, que vocês vão conhecer esta entrevista total, né? Esta entrevista completa, e vocês vão conhecer o que é que tem realmente neste livro, O Guia dos Curiosos, tá certo? Aqui a gente vai somente prestar atenção no gênero, como é formado, e aí eu trouxe a entrevista do Marcelo Duarte como um suporte para a gente conhecer esse gênero textual. Então, o mundo já mudou bastante desde o lançamento da primeira edição de O Guia dos Curiosos, em 1995. Mas será que ainda tem tanta curiosidade assim no mundo? Segundo Marcelo Duarte, tem sim, e muitas. Confira na entrevista. Então, isso que eu acabei de ler é, vamos dizer assim, a chamada para a entrevista, do que vocês vão encontrar lá nessa entrevista. Então, a entrevista ela tem um título e sempre tem assim uma explicação do que você pode encontrar lá. O título da entrevista é Tem muita coisa ainda para ser respondida. Esse é o título. E ali está uma breve explicação do que você vai encontrar na entrevista, com quem vai ser falado, a pessoa que está sendo entrevistada e qual é o tema. Então, o tema é sobre a 10ª edição do livro O Guia dos Curiosos, como eu já falei para vocês. Mas aí, veja bem, vamos conferir um pouquinho dessa entrevista para a gente conhecer como é que se dá esse tipo de texto, não é? Confira um trecho da entrevista de Marcelo Duarte, autor do livro O Guia dos Curiosos, feito pela jornalista Fabrícia Peixoto. Então, aí a gente já teve duas informações. O entrevistado e o entrevistador. O entrevistado é Marcelo Duarte, jornalista que escreveu um livro. E quem está entrevistando é Fabrícia Peixoto, outra jornalista que foi saber por que ele queria escrever esse livro e já escreveu até a 10ª edição. Já é a 10ª edição que está saindo do livro. Ou seja, tem várias coisas no mundo para ser respondido as curiosidades. E ele já foi lá, foi procurando, e aí, inclusive, ele fala que quando ele escreveu o primeiro livro, lá em 1995, hoje, na 10ª edição, já tem várias coisas que naquela época não tinha. E aí ele fala sobre isso, quais eram, quais não eram, as formas de procurar, de responder as perguntas mudaram, e tudo isso está lá na entrevista. Pois bem, então, a primeira pergunta que a Fabrícia fez foi: quando você criou o primeiro guia, imaginou que o livro faria tanto sucesso, fez tanto sucesso, que já está na 10ª edição. Já é a 10ª vez que ele reescreve este livro, com coisas novas, coisas diferentes, acrescentando coisas. E aí ela pergunta isso: ele imaginou que faria tanto sucesso? E aí a resposta dele, claro, não foi tão curta, ele falou muito mais, mas vocês, para saber, vão ter que ler a entrevista na íntegra lá na Árvore de Livro, onde eu já lhe mostrei. Mas aqui eu peguei um trechinho da resposta que ele disse não. Inclusive, fui preparado para o fracasso. Em uma semana, todos os exemplares haviam sido vendidos. Então, ele não esperava que o livro fosse um sucesso tão grande, mas em uma semana já tinha sido vendido todos os exemplares que tinham sido colocados, publicados. Então, por esta resposta, a gente percebe que, embora ele não esperasse, o livro foi um sucesso. Vamos ver a próxima pergunta que ela fez? De onde veio essa ideia de escrever um livro somente com curiosidades? O nome do livro é O Guia dos Curiosos. Então, é um livro que pressupõe que tem bastante curiosidades. E aí ela faz essa pergunta. E ele respondeu assim, lembrando que eu estou colocando somente pequenos trechos das respostas. Respostas curtinhas só para a gente entender que o gênero entrevista é perguntas diretas, respostas diretas sobre determinado tema. Então, ele respondeu assim: eu sempre fui assim, curioso. Já adulto, gostava de incluir curiosidades nas minhas reportagens. Então, ele é um jornalista, é um repórter, e ele sempre incluía curiosidades nas reportagens dele. Foi daí que veio esse desejo de escrever sobre curiosidades. E aí ela perguntou, de onde veio, por que essa edição se chama Fora de Série? Veja, ele já escreveu
9 edições, essa é a 10ª. E para cada um ele deu um título. Então, nesta da 10ª edição, ele colocou que o Guia dos Curiosos é fora de série. E ela perguntou por que ele deu esse nome. E ele disse, porque é uma edição comemorativa dos 25 anos do guia. O primeiro guia foi em 1995. E então, ele colocou esse nome, esse título, fora de série. E ele tem diversos assuntos, como comidas, carros, músicas, curiosidades sobre todos esses temas. Sobre comidas, sobre carros, sobre músicas, entre outros. Então, lá, nesta edição, ele acrescentou outras coisas que já não tinham nas edições anteriores. E intitulou essa edição de O Guia dos Curiosos Fora de Série. Daí ela perguntou, você não tem medo de não encontrar mais curiosidades para o seu livro, caso ele queira fazer uma outra edição? Será que ainda tinha coisas para ser descoberta? Essa era a pergunta dela, da jornalista. E ele respondeu assim, não, é incrível a quantidade de coisas que ainda podem ser respondidas. Basta olhar ao seu redor. Por exemplo, você já parou para pensar por que não existem notas de R$3? Vocês já pararam para pensar? A gente realmente não encontra cédula, dinheiro de R$3. A gente encontra de R$2, a gente encontra de 5, de 10, de 20, mas de 3 não tem, de 15 não tem. Por que será que não tem? Isto é uma curiosidade que Marcelo despertou. Quem sabe talvez não esteja na próxima edição do livro dele a resposta, né? Então, olha. Sabendo disso, vocês compreenderam que nessa entrevista ela foi caracterizada por perguntas da jornalista Fabrícia para o jornalista Marcelo sobre um determinado tema. Então, a entrevista tem essas características. Quem entrevista, quem é o entrevistado e qual é o tema, qual é o assunto que está sendo seguido, né? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse gênero textual? Entrevista. É um tipo de texto que tem a utilidade de informar as pessoas sobre algum acontecimento social ou fazer com que o público conheça sobre as ideias e opiniões da pessoa que é entrevistada. Vocês veem aí nessa imagem que eu trouxe, uma pessoa entrevistando uma outra pessoa, de forma oral, o discurso direto mesmo, fazendo a pergunta diretamente, utilizando o microfone, e aí alguém sugere nesta foto que está se fazendo perguntas e o outro respondendo, tá certo? Então, a entrevista é basicamente isso, perguntas que alguém está fazendo para uma outra pessoa que está respondendo. A entrevista é um gênero de caráter interacional, ou seja, há uma interação entre a pessoa que está perguntando e a pessoa que está respondendo. É um gênero de caráter interacional organizado com uma pequena introdução, né? Aquela introdução que eu falei, a entrevista vai falar sobre determinado tema. Então, eu expliquei lá no início, eu mostrei para vocês onde é que estava a introdução da entrevista. Falando sobre o entrevistado e sobre o tema. E a conversa, ela pode ser registrada de diversas maneiras. Essa entrevista, ela pode ser registrada com o áudio, o vídeo e também exibidas assim, através de um áudio, de um podcast, de um programa de rádio, ou vídeo na televisão, num vídeo na internet. Essas são diversas formas de apresentar a entrevista. Então, os suportes em que a linguagem audiovisual é permitida, você pode colocar essa entrevista lá. Rádio, televisão, internet, diversas. Fica a critério do suporte que vai ser utilizado para ser publicado aquela entrevista. Ela pode também ser posteriormente transcrita e editada para publicação por escrito. Então, eu posso fazer uma entrevista oral, mas depois eu posso transcrever essa entrevista e publicá-la num suporte escrito, como um jornal, um livro, uma revista, como a gente viu aqui no início da aula, tanto faz, tá certo? O importante é que esteja lá o teor principal, as perguntas e as respostas. Ou a entrevista já pode ser feita diretamente por escrito.
ela já pode ser feita com uma interação por escrito, utilizando um e-mail, por exemplo, utilizando um questionário, por exemplo. E o objetivo desse gênero é obter informações sobre a pessoa entrevistada ou sobre um tema, um fato que a envolva. A gente está vendo aí nessa imagem alguém respondendo, supõe-se que está respondendo uma entrevista pela internet, pelo computador, não é? Então, essa entrevista pode ter sido por e-mail, ele pode ter acessado em algum site as perguntas e está aí respondendo. Então, essa interação ela também pode ser feita por escrito, à distância. Não há necessidade de estar presencial o entrevistador e o entrevistado para que esse gênero possa acontecer, esse tipo de interação possa acontecer. Então, vamos conhecer um pouquinho as características da entrevista, né? Mais sistemática, porque eu já falei bastante sobre isso, já falei bastante como é que a entrevista se dá, quais são os elementos que a compõem. E aí a gente vai sistematizar um pouquinho sobre isso. Ela é um texto informativo e opinativo, né? Pode ser os dois, pode ser um só. Precisa de um entrevistador e de um entrevistado, a pessoa que faz as perguntas e as pessoas que estão respondendo as perguntas. E a linguagem é dialógica, é oral, mas a gente também viu que ela pode ser escrita. E a marca do discurso é direto e de subjetividade. Ou seja, não, a marca do discurso é direto porque tem alguém perguntando e alguém respondendo. E é subjetiva porque não é, por exemplo, uma pergunta de marcar X. É uma pergunta que você vai ter que responder. Você vai ter que colocar a sua opinião. Você vai discorrer sobre um tema. Você vai falar sobre ele. Então, por isso existe uma subjetividade. Não é uma coisa objetiva. Marque X na resposta certa, é verdadeiro, é falso. Como a gente sempre trabalha aqui nos nossos desafios na sala de aula. Isso são questões objetivas. No caso da entrevista, não. É subjetiva porque você vai falar a sua opinião sobre determinado tema, determinado fato. E ela mescla a linguagem formal ou informal. A entrevista ela pode ser uma entrevista formal, como, por exemplo, uma entrevista de emprego, ou pode ser uma entrevista, como estava sendo dos dois jornalistas lá, que eu mostrei no início, onde eles estão conversando sobre um tema. E aí a linguagem pode ser um pouquinho mais informal, onde exista uma espontaneidade maior nas respostas, vamos dizer assim. A estrutura da entrevista. O que é que tem numa entrevista? Se eu for escrever um roteiro para uma entrevista, o que eu devo pensar? O que eu devo fazer? O que é que eu vou colocar lá na minha entrevista? Então, a entrevista ela tem que ter um tema, não é isso? Ela precisa ter um tema. De que é que nós vamos falar? O que é que eu vou perguntar? O que é que o entrevistado vai me responder? Então, esse é o tema. Ela precisa ter um tema. Ela tem... Quando eu vou entrevistar alguém, eu preciso fazer um roteiro, pensar quais são as perguntas que eu vou fazer a respeito deste tema. Então, é necessário pensar no roteiro que eu vou apresentar para este tema. Então, quando eu vou pensar, vou fazer uma entrevista. Primeiro eu tenho que pensar, vou fazer uma entrevista sobre o quê? Prestem atenção que esse aí é o tema do nosso desafio de hoje, hein? Fiquem atentos. Eu preciso pensar, eu vou perguntar sobre o quê? E vou fazer um roteiro com as minhas perguntas, pensando previamente o que eu quero saber sobre esse tema. Este seria o meu roteiro. Vou colocar um título para essa entrevista e vou fazer uma revisão depois para saber se realmente está tudo ali nas perguntas que eu fiz, se respondeu todas as minhas dúvidas e os questionamentos. Então, isso é revisar. E vai me ajudar também a guardar as informações necessárias. Por quê? Eu falei lá no início da aula que existem algumas informações que elas ajudam a preservar a memória de determinado gênero, no caso da entrevista. Então, se eu coloco um roteiro bem objetivozinho, sabendo o que eu vou perguntar, quem é o entrevistado, quem é o entrevistador, e depois essas informações elas são guardadas, elas são arquivadas, isso vai me ajudar a resgatar essas informações no momento preciso. Como é a escolha do tema? O que é que eu posso fazer para escolher o tema da minha entrevista? Ela pode ser um texto utilizado para dar consistência a um outro trabalho. Eu estou falando sobre determinado tema e aí eu convido alguém para perguntar
coisas sobre esse tema do meu trabalho. Então, ele vai me dar subsídio para continuar, para ampliar aquele trabalho que eu estou fazendo. Então, ele pode dar consistência a um outro trabalho. Ou também pode ser para conhecer o trabalho de outra pessoa. No caso da entrevista que eu trouxe lá no início da aula, o objetivo era justamente isso, conhecer o que foi que o autor pensou no momento que escreveu o Guia dos Curiosos. Por que ele se interessou por esse tema? O que o levou a escrever sobre isso? Então, aí, o tema era para conhecer o trabalho de outra pessoa. Como é que eu elaboro o roteiro para uma entrevista? Eu vou fazer, primeiro eu vou escolher o tema e escolher o entrevistado. E depois eu vou elaborar esse roteiro. Ele deverá ter um objetivo claro e ser apresentado em formas de perguntas. Então, é como eu disse, a gente, quando for fazer o roteiro, vai pensar o que exatamente eu quero saber sobre este tema. Então, as minhas perguntas, elas vão ser baseadas nesse interesse que eu tenho a respeito do tema. O que o público a quem eu vou apresentar essa entrevista tem a respeito desse tema. Então, quando eu pensar no meu roteiro, eu vou pensar o que é que eu ou que o público quer saber sobre isto. E lá no meu roteiro vai ter bem objetivamente o que é que eu vou perguntar. E o título, se necessário, não é necessário toda a entrevista ter um título, mas se necessário, coloca-se um título na entrevista. Por quê? Ele norteará melhor o objetivo, delimitando o tema proposto, bem como seduz o leitor à sua leitura. Porque se você, quando vai ler ou vai ouvir uma entrevista, você escuta um tema, este tema é interessante, eu quero saber sobre isso. Então, só pelo título, já desperta a vontade de ler, ou de ouvir, ou de ver, se for num vídeo, aquela entrevista. Então, o título, ele chama a atenção da pessoa que está assistindo, né? Pode ser do leitor que está lendo, ou de alguém que está visualizando ou ouvindo aquela entrevista. Então, o título vai fazer com que você se interesse pelo que está sendo trabalhado ali, pelo que vai ser perguntado. Por exemplo, tem muita coisa ainda para ser respondida. Esse é o título da entrevista lá com Marcelo Duarte. Tem muita coisa ainda para ser respondida. De que será que essa entrevista vai falar? Né? A gente já vai ficar pensando, o que será que essa entrevista vai falar? O que é que tem aí para ser respondido? Que coisas são essas? Isso nos dá interesse para ler, para ouvir, para assistir a entrevista, aquele trabalho. Então, quais são as informações importantes na entrevista? Quem é o entrevistado? Quem é o entrevistador? Onde o texto está publicado? Qual é o tema da entrevista? A que tipo de público a entrevista se destina? E qual é o objetivo da entrevista? Essas são informações importantes que vai fazer com que você possa identificar facilmente o tema e o que está sendo tratado, o conteúdo daquela entrevista. E também depois você possa resgatar esse conteúdo mais facilmente. Essas são as informações que você deve pensar no momento em elaborar uma entrevista, em fazer uma entrevista com alguém, né? E aí, voltando para a nossa entrevista lá no início da aula, pergunta, quem é o entrevistado? A pessoa estava entrevistando quem? O Marcelo Duarte, o jornalista, não foi isso que a gente viu? E quem era que estava entrevistando ele? Era uma outra jornalista, chamada Fabíola Peixoto. Então, Fabrícia Peixoto, perdão. Fabrícia Peixoto, ela estava entrevistando o Marcelo Duarte. Onde o texto estava publicado? Onde é que você pode encontrar aquela entrevista? Onde foi que eu mostrei a vocês que eu fui buscar a entrevista? Que vocês poderiam lá ler a entrevista na íntegra, total. Foi na revista Qual é, número 32, que a gente encontra onde, gente? A gente pode encontrá-la lá na Árvore de Livro. Então, a revista Qual é tem este número e tem vários números dessa revista. Mas essa entrevista, especialmente, ela está neste número, no número 32. Então, ela foi publicada lá e você pode encontrar nesta revista. Qual o objetivo da entrevista? Qual era o objetivo da entrevista? Era o lançamento da 10ª edição do livro O Guia dos Curiosos. Ela queria saber
quais foram os assuntos que esse jornalista teve para lançar mais uma edição. Já tinham sido lançados 9 e agora ela estava lançando a 10ª. Que tanto assunto esse jornalista tinha para poder lançar mais um livro? Então, o objetivo da entrevistadora era esse, saber quais os assuntos que tinham neste guia. Então, o assunto da entrevista era o lançamento e o guia em si. A que tipo de público a entrevista se destina? Se vocês observarem onde ela está colocada, na verdade ela se destina a um público em geral, mas ali, aquele suporte estava mostrando numa revista voltada para o público infanto-juvenil, não é? Então, basicamente, naquela revista, o destino era esse, para crianças que gostam de curiosidades, para crianças que querem saber mais, e a entrevista está lá. Então, naquela revista, a entrevista tinha esse destino, o público infanto-juvenil. E aí, quais são as informações importantes na entrevista, né? Qual é o objetivo da entrevista? Levar ao conhecimento do público algumas curiosidades sobre as coisas do mundo. Lá na entrevista com Marcelo Duarte, ele falava sobre isso, que o livro dele mostrava as respostas sobre algumas coisas do mundo. E aí a imagem que eu trouxe para vocês tem uma criança observando um globo, né, terrestre, um mini globo, através de uma lupa. Então, o que será que no nosso mundo tem que a gente ainda pode descobrir? Essa imagem, ela é bem alusiva, né, a isso. Ela está mostrando que nós podemos ver várias coisas que a gente ainda não conhece e que a gente pode descobrir. Que o importante é que a gente tenha curiosidade sobre o nosso mundo, que a gente pode aprender a cada dia, a gente pode descobrir coisas novas. Só precisa a gente ter curiosidade. Olha, chegamos ao nosso momento de revisão, né? Vamos rever alguns conceitos que trabalhamos na aula de hoje. A gente falou sobre entrevista, né? E alguns componentes que são características desse gênero textual. Então, a entrevista, eu falei para vocês, é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa ou opinativa. Ela é veiculada através dos meios de comunicação, pode ser jornais, revistas, internet, televisão, rádio, ou diversos, são variados suportes onde a gente pode encontrar uma entrevista. Há diversos tipos de entrevistas, dependendo da intenção pretendida. Qual é a intenção da entrevista? Ela pode ser jornalística, ela pode ser uma entrevista de emprego, uma entrevista psicológica, uma entrevista social. Há várias intenções onde você pode exercitar essa entrevista. E elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, como eu já falei, por exemplo, ela pode estar dentro de uma notícia, de uma reportagem, como a gente viu aí nessa entrevista que eu coloquei, ela estava lá ilustrando outro tema, outras reportagens, dentro da revista Qual é. Então, e ela possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, da formação de opinião e posicionamento crítico da sociedade. É através da entrevista que você vai poder conhecer o que outra pessoa está pensando. Alguém vai fazer pergunta e essa pessoa vai responder dizendo o que acha, explicando. Então, ela tem essa função social de mostrar informação para as pessoas, não é? Algumas informações da entrevista são muito importantes, porque auxiliam no registro e na memória, pois mesmo não estando mais disponível, é possível resgatar os dados e situações para os quais a entrevista foi produzida. Eu falei sobre isso também, que é importante a gente organizar a entrevista de forma que mais posteriormente a gente possa resgatá-la e tem como identificar esses elementos. Então, quais são os elementos? Tem que ter o nome do entrevistado, tem que ter o nome do entrevistador, o local onde o texto foi publicado, o tema da entrevista, que tipo de público a entrevista se destina e o objetivo da entrevista. Né? A gente vê aqui nessa imagem que eu trouxe um jornal, e um jornal é um suporte que a gente encontra geralmente algum tipo de entrevista trazendo alguma informação. Então, é importante que essas informações que estejam aí, elas sejam registradas para o resgate posterior. Legal? Compreenderam direitinho? Estamos chegando ao final de nossa aula. E hoje eu vou deixar para vocês, não trouxe para vocês assim
uma pergunta, mas trouxe um desafio para vocês fazerem aí em casa. Eu quero que vocês elaborem um roteiro com 3 questões e entrevistem alguém da família de vocês. Vocês vão usar como tema os cuidados que essa pessoa está tomando, ou alguém da família, ou a família, estão tomando durante a pandemia do novo coronavírus. Então, estamos numa pandemia, não é toda, a gente está falando sobre isso o tempo todo, a televisão, o rádio, a internet, falando o tempo todo quais são os cuidados que devemos tomar com este vírus que está por aí assolando, não é, com as variantes. Então, você vai elaborar 3 perguntinhas e vai escolher alguém aí da sua família para entrevistar, perguntando que cuidados eles estão tomando, ela ou ele, ou pode ser mais de uma pessoa, estão tomando referente a esta pandemia do coronavírus. Todo mundo está usando máscara direitinho, quando sai de casa, passa álcool gel nas mãos, se toca em alguma superfície, está sempre higienizando, lavando as mãos com sabão. Quais são os cuidados que estão tomando? Então, o tema da entrevista que vocês vão elaborar é esse aí. E, como vocês já sabem, coloquem no roteiro de vocês todas as características que nós estudamos aqui na entrevista, para que ela fique bem certinho e que alguém que leia a entrevista possa identificar do que é que vocês estão falando e quais são os pontos que vocês queriam saber exatamente naquela entrevista. Eu espero que vocês tenham compreendido bem direitinho com o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de nossa aula. Eu espero vocês na próxima aula e um grande abraço para todos.